Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 1º de fevereiro de 2024. Estão acontecendo neste sábado as eleições para as novas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Segundo o jornalista Caio Junqueira, da CNN, o jogo vai se complicar para o governo federal. As novas mesas diretoras não devem facilitar a vida de Lula. E daí? Bom, é o reme-reme da política tradicional, mas é um componente importante do cenário político eleitoral. Sim, estamos nos aproximando da eleição de 2026. Entender como fica esse jogo e o peso desse jogo na conformação da nova conjuntura política a partir de 2025 é parte interessante da análise política. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Extra no ar. Quero agradecer especialmente aqueles que, ao apagar das luzes do dia de ontem, fizeram as suas doações. Conseguimos empatar receita e despesa no caixa aqui aos 46 minutos do segundo tempo. Agradeço aqueles que nas primeiras horas desse dia 1º de fevereiro já fizeram as suas contribuições. Se você é contribuinte mensal aqui do canal, está na hora de fazer o seu Pix ou se tornar membro do canal. Muito bem, meus amigos. Como eu disse aí na chamada, o jogo executivo, legislativo e judiciário, sim, temos que jogar o judiciário nesse jogo, porque o judiciário brasileiro, a Suprema Corte, é coadjuvante do governo federal. É importante para a gente entender a conformação da conjuntura política pré-eleitoral. Sim, aparentemente estamos longe das eleições de 2026, mas nem tanto. Pelo calendário, a eleição é daqui 20 meses. No entanto, o que fica daqui a 20 meses é a data da votação. A eleição propriamente dita começa meses antes. E desde já, os atores políticos mais relevantes do tabuleiro político eleitoral brasileiro estão fazendo contas e se posicionando já de olho em 2026. E esse é um fator que não consta da análise do Caio Junqueira, mas que pesa para a gente compreender como está se configurando o tabuleiro eleitoral. Segundo o Caio Junqueira, uma das mudanças mais interessantes que vão ocorrer nas mesas diretoras anteriores para essa é uma inversão de papéis entre os presidentes da Câmara e do Senado. No jogo político que se encerra, Arthur Lira fazia o papel do bad cop e Rodrigo Pacheco do good cop na relação com o governo federal. Arthur Lira complicava, Pacheco facilitava. Esses papéis devem se inverter. Alcolumbre agora deve ser o complicador e Arthur Mota, supostamente, o facilitador, embora não seja bem assim. O pano de fundo dos conflitos entre os três poderes continua sendo a questão das emendas eleitorais. Os parlamentares não dão sinais que estão dispostos a abrir mão da prerrogativa do Legislativo sobre a distribuição das emendas parlamentares do orçamento. O Executivo e o Judiciário estão jogando de mãos dadas nesse jogo. 2 investigações estão em curso, abertas pelo Poder Judiciário. Uma delas é a comandada por Flávio Dino, em torno da questão das emendas. Outra é a questão do rei do lixo, que caiu nas mãos de Nunes Marques. São peças no tabuleiro da política. Sim, há um suposto interesse na moralidade do trato das contas públicas por detrás do discurso hipócrita do Poder Judiciário, mas na verdade essas investigações foram postas no tabuleiro para pressionar os políticos a se submeterem à vontade do Executivo no jogo de dobradinhas entre o Judiciário e o Executivo. Portanto, há um coeficiente de atrito previsível daqui para frente que vai continuar existindo entre o Poder Legislativo e, por outro lado, o Executivo e o Judiciário jogando de mãos dadas. Este componente do tabuleiro político conta com a inversão de papéis entre os presidentes da Câmara e do Senado, mas não deve estar ausente do jogo político. Hugo Mota, embora seja o bonzinho nessa história, bonzinho em relação ao Executivo, pertence ao Republicanos, ao partido de Tarcísio de Freitas. No jogo entre Executivo e Legislativo, pela conquista de espaços no
ministério de Lula, o Centrão está criando dificuldades para vender facilidades. A entrevista de Kassab dizendo que o ministro Haddad é um ministro fraco e que se a eleição fosse hoje Lula perderia, é parte desse jogo, passou pouco percebida pela imprensa, mas o presidente do Republicanos, partido de Hugo Mota, partido de Tarcísio de Freitas, também deu uma entrevista para a imprensa dizendo que dificilmente o Partido Republicanos estará alinhado com Lula em 2026. Há interesse sim em conquista de espaços nos ministérios de Lula, sim, não há contradição entre isso. O Centrão é perfeitamente capaz de ocupar ministérios no governo e depois de fazer oposição ao governo, inclusive de escolher uma posição de oposição no tabuleiro eleitoral de 2026. O governo mesmo não tem muita esperança de contar com alguns desses partidos do Centrão. O que o governo move aqui ao trazer o Centrão para dentro do governo é o interesse de manter esses partidos neutros, ou seja, se não apoiarem Lula, pelo menos que não apoiem Bolsonaro ou o candidato de Bolsonaro. Mas isto é um componente que precisa ser levado em consideração. Repito, como eu disse aí no começo da análise, a equação eleitoral já faz parte dos cálculos dos principais players da política em Brasília. E vai ser rápido, gente. Os políticos estão fazendo a seguinte avaliação: o governo vai conseguir consertar o estrago que fez em si mesmo na economia com a questão do descontrole inflacionário? Se eles avaliarem que o governo consegue consertar a economia minimamente, de maneira a garantir que Lula entre na disputa eleitoral com condições competitivas, eles se alinham mais ao Palácio do Planalto. Se eles avaliarem que não, que a situação eleitoral de Lula é causa perdida, a tendência deles é se alinharem mais com a oposição e de o governo enfrentar mais dificuldades ainda no Congresso do que diz Caio Junqueira que o governo deve enfrentar. Repito, Caio Junqueira afirma que estas novas mesas diretoras serão mais difíceis para Lula do que foram as mesas de Pacheco e Arthur Lira. A conferir. O jogo está interessante para a oposição. A oposição escolheu aliar-se a Hugo Mota e a Davi Alcolumbre para ocupar espaços nas mesas diretoras, mas eu não tenho muita ilusão nos espaços que a oposição conquistou. A oposição não pode restringir o seu jogo ao reme-reme da política tradicional, que é parte do jogo, mas que não pode limitar as estratégias da oposição. Falarei sobre isso oportunamente aqui no canal. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de fevereiro está começando. Se você é apoiador mensal aqui do canal, está na hora de pingar seu Pix ou se tornar membro do canal. Eu agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.